Fala aí, pessoal, tranquilo? Na aula de hoje a gente vai estudar uma questão envolvendo mecânica e força de atrito e a gente vai analisar um sistema e tentar perceber o que acontece com as forças em casos limites, beleza? Vamos lá então. A questão é o seguinte, você tem um tubo, certo? Um tubo horizontal aqui de raio R e nesse tubo a gente vai colocar um bracelete, certo? E esse bracelete ele pode girar ao longo do eixo do tubo. Só que existe um atrito entre esse bracelete e o tubo, certo? Além disso, existe essa haste que está soldada nesse bracelete e no outro extremo da haste tem uma massa M, certo? Esse comprimento aqui vale L e o coeficiente de atrito entre o bracelete e o tubo é μ. A questão pede o ângulo máximo que a haste desse rolamento, né, ou bracelete, faz com a vertical. Então, qual que é a ideia, né? A primeira ideia é a gente tentar entender como que as forças se distribuem, né? Porque nesse sistema pode não ficar muito claro para as pessoas como que a normal vai se distribuir nesse bracelete e como a força de atrito vai se distribuir também, né? Nesse bracelete ou rolamento. Então vamos fazer primeiro o diagrama do corpo livre aqui. Então a gente tem o rolamento e ele vai fazer um certo ângulo aqui. Vou chamar de θ. A gente quer o ângulo máximo, certo? Qual que é o ângulo limite aqui? Então, se a gente analisar as forças que agem nesse rolamento, a gente tem três, né? Digamos que seria a força normal e a força de atrito, que juntas são a força de contato. E temos também a força-peso, que é exercida nessa massa e que compõe esse sistema desse rolamento aqui. Se a normal fosse distribuída igualmente sobre esse bracelete aqui, a força de atrito também seria distribuída igualmente, porque cada componentezinha normal tem uma força de atrito correspondente e elas também se anulariam. Então, da segunda lei de Newton, não existiria o equilíbrio. Então, a gente já consegue concluir que a força normal ela não vai estar distribuída igualmente em todo esse bracelete. No limite, né, que a gente quer o ângulo limite, essa força normal ela vai se concentrar em um ponto. A gente pode colocar aqui, por exemplo. E por quê, né? A gente quer o ângulo máximo. Então, quanto mais a gente tira essa massa M da normal, maior esse ângulo e maior o torque que a força-peso exerce nesse sistema no sentido horário, né? Então, a gente precisa que a força de atrito, que é a outra força que vai exercer normal, vai exercer um torque, já que a força normal não exerce torque em relação a esse centro aqui, a gente quer que ela exerça o maior torque possível. Então a gente quer que o módulo dela seja grande. Só que para isso a gente precisa que exista uma normal concentrada para que a força de atrito correspondente também esteja concentrada e alinhada para aumentar o seu módulo, né? Então no limite ela vai estar concentrada em um ponto e a força normal vai estar concentrada aqui também nesse mesmo ponto. Então à primeira vista não é imediato isso, mas vocês podem fazer esse tipo de análise para deduzir que de fato vai estar concentrado em um ponto, embora intuitivamente pareça que ela esteja distribuída igualmente, né? Se você pensasse num bracelete ou num rolamento, você pensa que a força normal está distribuída igualmente em toda a sua extensão, né? Então a gente vai ter aqui essa força normal e essa força de atrito. E aqui a força-peso, né? mg. E agora a gente já está apto a resolver o problema, né? Vamos então primeiro fazer um triângulo envolvendo essas forças, né? A gente tem que a força de atrito aqui, a força normal aqui, né? Elas são perpendiculares. E aqui a gente tem a força-peso. Então aqui a força de atrito, o peso aqui e a normal, né? Pela segunda lei de Newton, a gente quer que o sistema esteja em equilíbrio, então a soma delas tem que dar um triângulo aqui. Como a gente quer que esse ângulo aqui seja máximo, a gente vai fazer com que a força de atrito seja máxima. Então, no limite, a gente vai fazer com que ela seja μ vezes a normal, né? Ou seja, esse ângulo aqui, certo? Alfa, ele vai ter uma tangente que é exatamente μ. Para que essa força de atrito possa ser máxima e esse ângulo, por sua vez, seja máximo. Então, a tangente de alfa vai ser μ. Certo? Tranquilo. E a gente tem esse triângulo retângulo com a hipotenusa sendo mg. Ou seja, disso aqui, a gente conclui que mg seno de alfa vai ter que ser a força de atrito. Ou seja, a força de atrito é mg vezes o seno de alfa. Agora,
forçando também o sistema a ter torque nulo, né? Já que está em equilíbrio, tem que estar em equilíbrio rotacional também. Então, fazendo torque em relação a esse ponto ser nulo, como a força de atrito ela é tangencial aqui, a gente pode dizer que o torque dela, que vai ser simplesmente Φ vezes o raio, tem que ser igual ao torque da outra força. Como a normal não exerce torque, vai ser o torque desse peso aqui, né? Aqui, levando em consideração que é R e aqui L, o torque do peso vai ser o quê? Vai ser mg L mais R seno de θ. Substituindo o Φ aqui, a gente tem que mg seno de alfa R é igual a mg L mais R seno de θ. Como a tangente de alfa é μ, né? A gente pode então calcular o seno de alfa. O jeito mais fácil de fazer isso é criando esse triângulo aqui. O seno de alfa vai ser μ sobre raiz de 1 mais μ ao quadrado. Então, cancela esses termos. Então, μ sobre raiz de μ ao quadrado mais 1 vezes R é igual a L mais R seno de θ. Ou seja, o ângulo máximo, né, θ max, vai ser o arco seno de R sobre L mais R vezes μ sobre raiz de μ ao quadrado mais 1. E essa aqui é a resposta, pessoal. Como vocês podem ver, não depende da massa m e nem da gravidade. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.